Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, neste 26 de setembro. Seja muito bem-vindo. O Rio Grande do Sul está entre os 5 estados com as maiores taxas de alfabetização do país. Mais de 95% dos gaúchos com mais de 15 anos sabem ler e escrever. A pessoa que não sabia nem escrever ia andar no escuro, na escuridão. E mesmo que não enxergar. É verdade, mas apesar dos índices positivos, acabar com o analfabetismo entre os adultos ainda é um desafio. Você vai ver uma opção gratuita que muitos idosos estão aproveitando. Voltei a estudar porque faz muita falta o estudo. Pra gente, na minha idade que eu tô, né? E os netos tudo criado, então ninguém quer ir no supermercado junto, então a gente tem que ir sozinha, né? E muitas coisas que a gente vê no supermercado a gente não consegue comprar porque não sabe ler. E a oportunidade não é só para idosos não, viu? É também para quem quer ser reinserido na sociedade. Preciso de um serviço, né? E continuar a vida. Sair das drogas, sair do... Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília, nós estamos ao vivo e transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho eu interajo com você. A poda das tipuanas deve manter fechada por 3 dias a Rua Marechal Floriano, aqui em Cachoeira do Sul. Veja só. A quadra da Rua Marechal Floriano, entre as ruas Milancras e Major Ourix, foi fechada na segunda-feira e tem previsão de permanecer assim até quarta. Isso porque o Departamento Ambiental da Prefeitura de Cachoeira do Sul, com a ajuda do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, está podando as 13 tipuanas, salientando que a manutenção ocorre apenas nos galhos com risco de queda. Em novembro do ano passado, quando um vendaval atingiu o município, uma das tipuanas caiu e atingiu o prédio deste laboratório. De lá para cá, o engenheiro florestal do departamento, Cristiano Trojan, tem colocado a equipe nas praças e ruas para dar manutenção à arborização urbana. Um acidente envolvendo 3 veículos resultou em ferimentos leves à jovem Daniela Elisa Marque, de 26 anos. Ela conduzia um Fiat Palio pela Avenida Marcelo Gama ontem à tarde, quando teve de reduzir a velocidade porque o condutor de uma GM Montana, que ia em sua frente, teve de acionar o freio para evitar o atropelamento de um cachorro que atravessava a rodovia. Ao diminuir a velocidade, o Palio teve a traseira atingida por uma GM S10 conduzida por Joel de Franceschi. Com o impacto, o Palio foi arremessado para frente, atingindo a Montana. A ambulância dos Anjos da Guarda do Corpo de Bombeiros foi acionada e conduziu Elisa ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde ela foi submetida a exames de raio-x devido à suspeita de fratura num dos braços. O Palio ficou praticamente destruído e os motoristas das 2 picapes não se feriram. Tomou posse ontem à tarde o novo comandante do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar com sede aqui em Cachoeira do Sul. Samarone Teixeira Zap deixou a chefia da seção de ensino e treinamento no Comando Regional Vale do Taquari em agosto. Samarone Teixeira Zap recebeu a chefia do Major Ulisses Aldrovan de Denardi Júnior, que passou a comandar o Batalhão de Polícia Militar de Carazinho. A cerimônia foi na tarde de segunda-feira na sede do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. O quartel, localizado na Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul, recebeu aproximadamente 70 pessoas e contou com a apresentação da banda do 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Assumo o comando do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. Entre as principais funções exercidas pelo Major Samarone Teixeira Zap, em seus 23 anos de carreira, estão o comando do pelotão de Lajeado entre 1998 e 2001, o comando da Companhia de Policiamento Ostensivo do município de Estrela, de 2001 a 2003. Zap foi chefe da seção de ensino e treinamento no Comando Regional Vale do Taquari, de 2003 a 2005. Comandante da Companhia de Policiamento Rodoviário de Cruzeiro do Sul, de 2005 a 2012.
da Companhia de Santa Cruz do Sul de 2012 a 2016. E de agosto de 2016 até o mês passado, chefe da seção de ensino e treinamento no Comando Regional Vale do Taquari. O 2º Batalhão tem a missão de patrulhar estradas estaduais de 155 municípios do estado, atingindo mais de 4.700 quilômetros em 130 rodovias, com efetivo de 220 policiais, agora comandados pelo Major Zap. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver. O Rio Grande do Sul está entre os 5 estados com as maiores taxas de alfabetização do país. Mas acabar com o analfabetismo, ainda que seja pouco, entre os adultos ainda é um desafio. A pessoa que não sabia nem escrever ia andar no escuro, na escuridão. E mesmo que não enxergar. Foi publicada ontem pelo Detran a portaria de seleção para o serviço de remoção e depósito de veículos em Cachoeira do Sul. Atualmente, o município é atendido por Candelária sem dispor de serviço local há 2 anos. Os interessados devem consultar a portaria no site do Detran para obter detalhes sobre as exigências para habilitação. Basta acessar www.detran.rs.gov.br, clicar em Publicações Legais e Portarias. O prazo para habilitação inicia no dia 2 e segue até 11 de outubro para todos os interessados no serviço. Agora 12h14 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que deixou aqui sua mensagem para nós no Jornal ao Vivo de hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar com cada um de vocês, viu? Segundo a Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul, um foco de anemia equina impossibilitou a participação de 9 animais no desfile do Dia do Gaúcho em Cachoeira do Sul. Além disso, 3 propriedades seguem interditadas com suspeita de foco da doença. O dia 20 de setembro é comemorado aqui no Rio Grande do Sul como o Dia do Gaúcho. Essa data não evidencia apenas a festa, a festividade em si do desfile, mas também os animais que são submetidos a testes para detecção de anemia equina, mormo e outras doenças para que possam participar do desfile. Eu vou conversar com o Marivaldo Fernandes Leão, ele que é responsável aqui pela Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul, para nos dar informações, porque 3 situações de anemia equina foram detectadas aqui, Marivaldo, em 3 propriedades diferentes, é isso? Isso. Bem, na verdade é numa propriedade só que constatou-se positivo, um animal positivo para anemia infecciosa equina. As outras propriedades, elas têm vínculo epidemiológico com a propriedade foco, por isso elas foram interditadas. E pode-se dizer que Cachoeira do Sul hoje tem um foco de anemia equina que está sendo tratado por vocês, a inspetoria? Sim, exatamente. Essa propriedade que o animal, e constatou-se que esse animal é positivo, é considerada propriedade foco para anemia infecciosa equina. Hoje, pode-se dizer que o período do dia 20 de setembro é o período que mais fica evidente essa questão, até pelo maior trânsito de animais pelo desfile? Sim, a probabilidade é maior nessa época, por ser testado um número maior de animais, então por aparecer um animal positivo para essa doença. A anemia equina, diferente do mormo, ela é contagiosa apenas entre os animais ou também entre humanos? Não, ela não é uma zoonose, não é uma doença transmitida para os humanos, é só entre animais, só entre equinos. Para a gente poder entender e contextualizar essa situação, o trabalho de vocês, depois que é detectada essa zoonose, ou, no caso, a anemia equina nessas propriedades, como é que fica o procedimento após essa detecção por parte da Inspetoria Veterinária? Bom, após detectado o foco, a inspetoria é que age para combater esse foco. É feito, primeiro o proprietário optou por fazer um reteste desse animal positivo. Após esse reteste, dependendo do resultado, se for positivo, as outras propriedades, as 3 propriedades envolvidas neste foco, vão ser saneadas. Todos os animais da propriedade vão ser testados. Uma vez que seja negativo esse reteste,
a inspetoria automaticamente ela já desinterdita essas propriedades? Exatamente. Assim que se o reteste der negativo, todas as propriedades envolvidas vão ser desinterditadas. Uma última informação. No ano passado, alguns casos de mormo aconteceram aqui em Cachoeira do Sul. Como é que está essa situação hoje? Sim, no mormo nós podemos dizer que hoje está controlado. Não apareceu mais nenhum caso de mormo no município de Cachoeira do Sul. Quero agradecer o Marivaldo e informar a vocês que o proprietário é de direito do proprietário fazer o reteste naqueles animais que foram detectados de forma positiva. Caso haja essa confirmação no reteste, os outros animais que têm círculo nessa propriedade também são submetidos a teste, até para que o proprietário desses animais não tenha que sacrificá-los. Conversando com o Marivaldo, ele dizia que dentro de 15 dias devem vir já os retestes desses animais que foram detectados com anemia equina. A gente segue acompanhando esses casos e trazendo todas as informações para vocês aqui do NT Sul. Darcy. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Agora, 12h18. O Palácio Piratini anunciou mudanças no pagamento do funcionalismo estadual. Diante da crise e da falta de recursos para quitar integralmente a folha, quem ganha menos vai receber primeiro, sem parcelamento. A decisão atende ao princípio constitucional de proteção aos menores salários. A nova fórmula foi anunciada pela manhã e já vale para a próxima folha. Segundo o secretário da Fazenda, quando o parcelamento iniciou, era possível pagar valores maiores. Mas com o agravamento da crise, as primeiras parcelas foram diminuindo. No mês passado, o valor chegou a apenas R$ 350. Por isso, o parcelamento vai ser substituído por uma escala em que os menores salários recebem integralmente primeiro. Vamos pegar o montante de recursos que temos à disposição no último dia útil do mês e aí verificar quantos de milhares de servidores nós vamos poder pagar aqueles que ganham menos. E depois, quando nós tivermos o segundo montante, nós vamos pagar aqueles que ganham acima daqueles que menos ganham. Isso sempre vai privilegiar pagar antes o que menos salário recebe ao final do mês. Normalmente, as categorias que têm salários menores na sua média é um universo mais significativo do conjunto dos servidores do Estado. Portanto, muitas vezes daria pouco impacto nós selecionarmos categorias com um universo tão grande do ponto de vista da percepção da totalidade dos seus vencimentos em relação ao critério anteriormente utilizado. O governo não quis adiantar quantos servidores vão receber integralmente já no início do mês e nem qual a média salarial dos que vão ser beneficiados com a medida. Mas se o critério usado for o mesmo do início de setembro, quando havia R$ 120 milhões em caixa, cerca de 80 mil servidores públicos vão receber integralmente. O parcelamento vinha sendo praticado há 22 meses para as 350 mil matrículas do Estado. No pronunciamento, o governador lembrou que, na maioria das vezes, os vencimentos eram totalmente pagos até o 10º dia útil de cada mês. Eu compreendo a situação dos servidores, mas nós conseguimos manter o pagamento sempre dentro do mês. Neste mês, pagamos tudo até o dia 13. Poderíamos ter um déficit de 25,5 bilhões de reais até o final de 2018. Graças ao trabalho daqui e dali, nós vamos chegar próximo a 10 bilhões de déficit ainda em 2018. Segundo a Secretaria da Fazenda, o pagamento de outubro só deve ser integralizado por volta do dia 17. A Federação dos Servidores do Estado comentou a mudança anunciada pelo Piratini. É motivada basicamente, no nosso entendimento, por duas questões. Primeiro, o atraso e a intensificação da greve do magistério. E, segundo lugar, pela iminência da aplicação da medida liminar que libera os servidores e impede o Estado de exigir e fazer corte de ponto daqueles que não tiveram seus salários pagos e não puderem comparecer ao trabalho. A mudança foi possível porque a Procuradoria-Geral do Estado passou a se basear no princípio previsto na Constituição de proteção aos menores salários e não mais no princípio da igualdade, como vinha sendo aplicado.
A partir de agora, segundo o governo, os salários dos secretários de Estado, vice e governador só serão pagos depois que todos os demais servidores receberem. 12h22 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco, que tirou um tempinho aqui para desejar uma boa tarde para a gente. O Alessandro Santos está falando lá de Nova York. O William Barreto, daqui de Cachoeira do Sul. Edson Barros está mandando uma boa tarde a todos os conterrâneos cachoeirenses. Um abraço para você também, Edson. Márcio William está assistindo lá de Novo Hamburgo. Loreci Dutra, também aqui de Cachoeira. Gabriel e Fernanda Whipiold. Confira agora no NT Almiro Passos e Maicon Fabiano Alves, todos ligadinhos aqui, deixaram um recadinho pra gente no Face. E você também é convidado a participar, facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho e daqui a pouco eu interajo com você. Gente, hoje Júlio Mafuso nos chama a uma reflexão. Diante de tantas demandas na nossa sociedade, qual é a nossa parte individual de contribuição para que as coisas melhorem? Você já parou para pensar nisso? Será que somos tão egoístas ao ponto de achar que é sempre o outro que tem que mudar ou fazer algo? Acompanhe no comentário. Olá, boa tarde. O que mais se ouve no campo da gestão pública é que os municípios estão quebrados, os estados quebrados e a União tentando se salvar. E que a saída para isso tudo seria reinventar-se. Perfeito. Mas o que é reinventar-se? Como um ente invisível pode reinventar-se? Estamos nós dispostos a nos reinventar? A administração pública trabalha no sentido de atender às demandas da população. Portanto, para se reinventar, precisa que a população se reinvente. Vou explicar. As nossas demandas são sempre individuais. Como pago imposto, quero que esse valor retorne para mim, certo? Mais ou menos. Existem pessoas que precisam mais do que nós. Mas estamos dispostos a esses sacrifícios? Por certo que não. Somos cada vez mais individualistas e o egoísmo passa a ser uma característica neste processo. Alice a isso a nossa total incapacidade de gerenciar qualquer contribuição comunitária. Por exemplo, por que uma comunidade não pode tornar-se responsável, por exemplo, pela limpeza de uma praça ou até do calçamento de uma rua? Porque não estamos dispostos, em nenhum momento, a termos uma participação comunitária mais efetiva. Você deve estar pensando, bom, esse cara é louco. Ele quer que eu faça o serviço dos outros? Não sairemos dessa crise pública se não mudarmos o nosso comportamento, se não nos reinventarmos como cidadãos. Os políticos têm culpa? Claro que sim, mas não esqueçamos que todos estão lá com os nossos votos. Está aí mais uma coisa que precisamos mudar. Por que votamos em determinados candidatos? Porque eles nos beneficiam? Porque beneficia a nossa cidade, mas esse voto pode ser dado a qualquer custo? São tantas as perguntas que as respostas que eu nem sei. Mesmo que soubesse, não caberiam nesse comentário. Mas o importante é que elas nos façam pensar. Falei e assino embaixo. O Partido Popular Socialista, o PPS, elegeu no último dia 23 sua nova provisória em Cachoeira do Sul. No comando do partido fica agora o vereador Nelson Azevedo. Boa tarde a todos. Eu, como presidente, eu era o tesoureiro do partido e agora fui guindado a presidente, substituindo o meu amigo Rafael Vargas. A ideia é continuar com o crescimento do partido, crescimento esse que nós já conseguimos colocar agora um vereador na casa, mas vamos trabalhar para que a gente continue crescendo, para nas próximas eleições nós termos mais vereadores aqui dentro, para que a gente possa já solidificar uma estrada para a gente chegar até a Prefeitura de Cachoeira do Sul. O que muda do trabalho que o Dr. Rafael vinha fazendo para o trabalho que você, como presidente agora, eleito do partido, pretende fazer daqui para frente? O objetivo até agora do PPS era um objetivo mais focado em ter um representante para ter voz aqui dentro.
Agora nós vamos ter novos passos. Estamos pensando, talvez até mesmo numa candidatura de um de nossos filiados a deputado estadual, agora já em 2018, e continuar com a nossa caminhada que nós já fizemos na última eleição, mas rumo à prefeitura. Então, o foco agora nós aumentamos um pouco e agregar pessoas de qualidade, não em quantidade, mas procurar pessoas do bem, para que o nosso partido continue enxuto e limpo, para que a gente possa, nos próximos pleitos, sempre apresentar candidatos de qualidade, candidatos com história, candidatos sem problemas de ficha limpa, para que a comunidade tenha, sim, escolhas, já que o momento é tão difícil na política nacional, que as pessoas estão desacreditadas em votar. Então a gente precisa apresentar candidatos de qualidade nas próximas eleições, para que as pessoas acreditem e voltem a acreditar que com a política a gente pode mudar essa nossa cidade, o estado e até mesmo o nosso país. O vereador, o senhor tocou num assunto que é a situação, toda essa conjuntura política que o país vive, de certa forma deixando a população desacreditada na política. O senhor assume um mandato como o mandatário do partido aqui na cidade. O que o PPS pretende apresentar para as pessoas para mostrar que é um partido diferente? O PPS pretende se posicionar, ter posições sobre os assuntos, posicionar também não só na questão municipal, mas nas questões estaduais e federais, cobrar dos nossos representantes na Assembleia e também na Câmara Federal, que eles tenham ações limpas, para que continue deixando o PPS um partido limpo. E estar sempre atento a qualquer deslize de qualquer um dos nossos, vamos dizer assim, correligionários, a gente fazer a cobrança na medida certa. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e temperatura elevada. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 31 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante dia e noite. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 17, máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, apesar da presença de nuvens na maior parte do estado. Pode chover em alguns locais de forma isolada. O dia deve ser quente e firme em quase todo o território gaúcho, especialmente na metade norte, região que terá as maiores máximas do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. O Rio Grande do Sul está entre os 5 estados com as maiores taxas de alfabetização do país. Mais de 95% dos gaúchos com mais de 15 anos sabem ler e escrever. Mas, apesar dos índices positivos, acabar com esse quase 5% de analfabetismo entre os adultos ainda é um desafio. Centro Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire, ou CEMET Paulo Freire, bairro Santana, em Porto Alegre. O local, especializado em educação de jovens e adultos, é também uma escola inclusiva, com alunos especiais e de baixa visão. São 987 estudantes com idades entre 15 e 95 anos. Eles podem escolher entre 2 currículos. O currículo da escolaridade formal, tá, que é a formação para anos iniciais e para ensino fundamental, e o que a gente chama de currículo ao longo da vida. Tá? Onde a gente tem uma série de atividades que pegam tanto os nossos alunos como a comunidade. Então, hoje a gente tem aqui aula de canto, aula de cavaquinho, aula de violão, aula de teoria musical, canto coral, canto livre, teatro, o que cria artes, que reúne um grupo de senhoras que trabalham com fuxico e que fazem um desfile anual. Então, a gente pensa na formação da pessoa de forma total integrada. Aqui, bem ao estilo de Paulo Freire, os alunos e sua história são o ponto de partida para a aprendizagem.
Dona Maria Luísa, de 83 anos, nunca teve oportunidade de estudar. Quando criança, trabalhava na roça, depois de adulta, como diarista. Com o resultado de seu trabalho, ajudou o marido a pagar a faculdade para as 2 filhas. E foram as filhas universitárias que incentivaram Dona Maria Luísa a voltar aos bancos escolares. Ai, meu Deus, mas eu ter coragem de me sentar numa sala de aula, que não era muita idade, mas me sentar é muita coisa. Mas continuei, saí um pouco. Eu frequentei 1 ano, 2, saí. Achei difícil sair, mas depois eu disse, voltei de novo, vou voltar. Gostei, voltei, estou aqui até agora, estou gostando. Dona Laureci também começou a trabalhar ainda na primeira infância. Aprendeu a escrever o nome com muita dificuldade. No ano passado, depois de mais de 50 anos longe da escola, retomou os estudos. 50 anos depois, coisa que eu nunca imaginei na minha vida voltar a estudar. E voltei e estou feliz aqui. Muito bom. É a prova de que nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde. Mesmo estudando em salas separadas, adolescentes, adultos e idosos convivem nos espaços coletivos do CEMET. Para melhorar a estrutura para o acolhimento deste público tão diverso, a direção tem 2 projetos para o futuro. O primeiro é a construção de um elevador para que os idosos possam acessar as oficinas do andar superior. E o outro é a construção de uma biblioteca para pessoas de baixa visão. As doações para os projetos podem ser deduzidas do imposto de renda via COMUI, o Conselho Municipal do Idoso. O contribuinte que deseja doar deve fazer a opção pelo CEMET Paulo Freire para a escola receber o recurso. A pessoa que não sabia nem escrever ia andar no escuro, na escuridão, e mesmo que não enxergar. É verdade. A seguir, a gente continua falando de alfabetização para adultos. Você vai ver mais uma oportunidade gratuita, além do EJA que você viu agora, que muitos idosos estão aproveitando. Voltei a estudar, porque faz muita falta o estudo. Pra gente, na minha idade que eu tô, né? E os netos tudo criado, então ninguém quer ir no supermercado junto. Então a gente tem que ir sozinha, né? E muitas coisas que a gente vê no supermercado, a gente não consegue comprar, porque não sabe ler. E a oportunidade é também para quem quer ser reinserido na sociedade. Preciso de um serviço, né? E continuar a vida. Sair das drogas, sair do... Já estamos de volta, 12h39 pelo horário de Brasília e mais uma participação aqui no nosso Face, a Nadir da Silva Vargas. Estou aqui em Mussum, mas assistindo vocês sempre. Um abraço aos meus conterrâneos. A Nadir é cachoeirense. Que bom ter vocês para nós que não moramos mais em Cachoeira do Sul assistir. Parabéns. Obrigada, Nadir. Para quem não sabe, o NT Sul ele passa em mais de 200 cidades em canal aberto em todo o Brasil, viu? Você pode verificar no nosso site, novotempo.com/NTSul, o canal que pega aí na sua cidade. Mas nós disponibilizamos também simultaneamente todos os dias no Face, para que de qualquer lugar do mundo possa ser acessado o nosso jornal. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Bom, foi preso em flagrante aqui em Cachoeira do Sul o suspeito de tráfico de drogas Anderson Escolto, de 18 anos. Com ele, os policiais do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar apreenderam 6 quilos de drogas, um revólver, 2 balanças e um celular. A repórter Gabriela Belo traz os detalhes, inclusive um balanço do tráfico no município. O tráfico de drogas resultou em mais uma prisão na segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul. O delegado João Gabriel Parmegiani vai dar detalhes da operação e fazer um balanço do tráfico nos primeiros 6 meses deste ano, num comparativo com o mesmo período do ano passado. Isso mesmo, delegado, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde. A gente teve então uma atuação do POI aqui da cidade, né, em que os nossos policiais militares aí muito valorosos conseguiram abordar um indivíduo e com uma grande quantidade de drogas, né? Um indivíduo que até não tinha antecedentes, e ele foi pego com mais de 5 quilos de maconha, com 600 gramas de cocaína e quase 200 gramas de crack. Essa droga ela estava embalada assim, em vários pacotes diferentes, né? O que mostrava que ele estaria distribuindo, né? Seria um distribuidor que iria distribuir para vários pontos de venda ao consumidor, né?
É uma droga que com certeza ela levaria ali uma semana e meia, 2 para ser vendida, né? Droga, porção a porção, né? Então foi um baque muito grande aí no tráfico, só com essa ação de ontem da Brigada Militar. Em relação aí aos nossos números, né, desses 6 meses de comparação com o ano passado, o que a gente percebe é assim, que o tráfico ele se mantém constante, né? A gente não tem como medir se aumentou ou não o tráfico de drogas. O que a gente consegue medir ou não é se a gente teve uma ação mais efetiva ou não. E o que a gente percebe, então, nesse comparativo, é que apesar de que o número de prisões que a gente teve ali foi um pouco menor que do ano passado, a quantidade de droga apreendida ela foi bem expressiva, foi bem maior. Então, a gente está conseguindo, mesmo com o nosso reduzido número de efetivo, atuar de forma direcionada, né, para esses grandes fornecedores, grandes distribuidores. Isso resulta em maior prejuízo para as facções, para as organizações e uns resultados mais satisfatórios para a população. No caso, delegado, desta prisão de ontem também envolveu a apreensão de um revólver. Isso, o sujeito estava portando um revólver e ainda ele tinha 2 balanças de precisão, né, o que demonstra que ele estava realmente fazendo a distribuição da droga para vários pontos, né, para poder conferir o peso e o revólver muito provavelmente também para a segurança dessa carga que é valiosíssima, né. No caso, foi no bairro Bom Retiro. De que forma vocês vêm investigando e de que forma os bairros, os casos se repetem? A gente tem a questão da repetição, ela é muito constante, né? Porque por mais que a gente retire um indivíduo, um traficante, um vendedor, um distribuidor, a organização ela consegue recompor esses elementos, né? Consegue recompor os quadros, né? Aliciando outros usuários, outras pessoas para fazer o tráfico. Então, dificilmente assim a gente vai acabar com o tráfico. A gente consegue suspender por algum tempo, efetuar prisões que impactam e geram um prejuízo financeiro, né? Mas o tráfico, como a gente ainda tem usuário, como o usuário sustenta e fornece, tem a demanda, né? Tem quem queira comprar, sempre vai ter quem vai vender. Então, acaba que a gente consegue retirar do ar, mas naturalmente a organização consegue recompor e volta a ocupar aquele espaço, se não no mesmo bairro, num bairro vizinho, se não na mesma casa, numa outra casa próxima, né? Então a nossa vida é essa, a gente consegue fazer as prisões, né? A Brigada Militar e a Polícia Civil, a gente consegue realizar essas prisões, mas o tráfico, infelizmente, do jeito que está a nossa legislação, que permite o uso, que possibilita que as pessoas continuem tendo acesso à droga, a gente não vai conseguir acabar nunca. O senhor falou da grande quantidade, isso também chama atenção neste momento? Chama atenção pelo porte da nossa cidade, né? Uma cidade que é grande, mas não é das maiores do estado. E a gente consegue realizar aqui, em termos absolutos de apreensão, uma grande quantidade, né? Coisa que anos anteriores era difícil de fazer uma prisão de 1 quilo, 2 quilos, e agora a gente consegue fazer prisão de 3 quilos de crack, de 5 quilos de maconha, prisões expressivas, né? Graças ao desempenho dos policiais que têm trabalhado com muito afinco. Justamente isso, o senhor falou e salientou ainda o trabalho que só resultou na prisão flagrante por conta da ação da Brigada Militar. Exatamente, a Brigada já vem há alguns dias, alguns meses, né, fazendo essas prisões grandes, né? Então vem numa sequência bem grande de prisões, aí de 3 a 4 prisões de tráfico por semana, né? Que é um trabalho excelente, né? Que a gente não consegue visualizar em outros locais do estado, né? Então eles conseguiram um ritmo de trabalho muito bom, uma equipe muito dedicada que vem dando resultado para a sociedade, e eles estão de parabéns por esse trabalho. Muito obrigada por todas as informações, delegado. Obrigado, boa tarde. E a gente volta a falar agora sobre alfabetização na idade adulta. Entre tantas oportunidades para voltar a estudar, está o projeto do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que oferece uma opção gratuita para jovens e adultos. Confira. O programa de alfabetização do CIEE está em funcionamento desde 1998. Atualmente, há 160 jovens e adultos matriculados em 9 locais diferentes, na capital, em Esteio e em Cachoeirinha. As matrículas estão sempre abertas e podem participar pessoas com idade a partir de 15 anos. A Consuelo decidiu aprender a ler aos 71 anos de idade. Voltei a estudar porque faz muita falta o estudo. Pra gente, na minha idade que eu tô, né? E os netos tudo criado, então ninguém quer ir no supermercado junto, então a gente tem que ir sozinha, né? E muitas coisas que a gente vê no supermercado a gente não consegue comprar porque não sabe ler. Então a compra é feijão, arroz, açúcar, essas coisas que a gente sabe. E então eu achei que seria bom estudar para comprar alguma coisa diferente, né? E encontrei aqui, né? A professora é muito boa, eu já estou aprendendo a ler alguma coisa, já estou muito feliz com isso, né?
Fabiano já foi morador de rua e usuário de drogas, mas agora está em busca de aprendizado e de oportunidades. Preciso de um serviço, né? E continuar a vida. Sair das drogas, sair dos... Os alunos devem completar uma carga horária de 240 horas, o que leva em torno de 6 a 8 meses. O CIEE fornece material didático também de forma gratuita. E assistentes sociais do centro ajudam os que querem seguir os estudos a se matricularem na escola para jovens e adultos mais perto de sua residência. Temos alguns exemplos de alunos que iniciaram aqui conosco e depois deram continuidade aos estudos, inclusive entrando na faculdade. A gente tem relatos disso, que voltaram e nos trouxeram esse exemplo, né? Esse é apenas um dos, né? Temos outras pessoas assim que voltaram a estudar bem mais tarde, com 70, 80 anos e retomaram. Então, isso para nós é bem gratificante. E como a população está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, é preciso buscar qualidade de vida. E a educação está entre as opções para viver melhor, é claro. E esse é o assunto de hoje, no comentário de Denise Belladonna. Hoje trago um aspecto da educação que praticamente não é levado em conta nos bancos escolares e talvez muito pouco nos lares. Um dos fatos sociais mais impactantes dos últimos tempos é a longevidade na vida das pessoas. Segundo as projeções do IBGE e da OMS, o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil irá triplicar até 2050. E aí, a proposta dos órgãos envolvidos com este fato é que se envelheça com saúde. É nesse sentido que eu faço a pergunta: quando é que começamos a envelhecer com saúde? Uma coisa eu já posso te dizer: se você deixar para pensar nisso quando ou depois de completar os seus 60 anos, poderá entrar na faixa de pessoas que o aumento da expectativa de vida não é acompanhado de qualidade de vida. Por isso eu falo aos educadores que são multiplicadores de ideia e podem passar para os seus estudantes hábitos que os ajudarão hoje e refletirão nos dias da velhice. Vamos a alguns desses hábitos que podem ser desenvolvidos desde sempre. Ter uma visão otimista sobre a velhice. Há estudos que mostram que quem tem uma visão otimista sobre a velhice vive em média 7 anos e meio a mais do que quem é pessimista sobre o assunto. Na prática, nós sabemos que emoções negativas reduzem a imunidade e abrem chance para as doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol, câncer e outras enfermidades comuns da idade. Outro hábito é a alimentação saudável. Alimentos integrais e sementes funcionam como removedores das impurezas do organismo. Também as atividades físicas são fundamentais em todas as fases. Quanto antes começar, melhor. Se virar hábito, então, podem ir se ajustando a cada uma das fases da vida. Mente saudável, boas leituras, boa música, cantar, mesmo que não se tenha isso como um dom, ajuda a respiração e a circulação, pois quando cantamos, vibrações musicais se movem por toda a corrente sanguínea. Esse é um bom costume a se adquirir. A atualização. Procure estar sempre atualizado para que quando chegar na fase da velhice, seja plano aventurar-se nas novidades tecnológicas que podem viabilizar diversão e socialização sem necessidade de grande locomoção. Educadores. Espero que tenham percebido que a longevidade, além de uma estatística, é uma realidade e que isso também aumentou a nossa perspectiva de trabalho. Ensinar crianças e adolescentes para as próximas fases da vida inclui prepará-los para viver desfrutando de uma alimentação saudável, exercícios físicos, luminosidade natural, boa qualidade do sono, comunhão com o Criador e um compromisso com a vida. Até o nosso próximo encontro.
Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro CNC, uma vaga. Uma vaga para fresador. Bombista, uma vaga. Uma vaga para vendedor externo. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A ponte na rua Martim Lutero, em Cachoeira do Sul, deve ser liberada para o trânsito de pedestres, motocicletas e veículos leves até sexta-feira. É o que informou o diretor de interior, Gabriel Wippold. Foi o 3º Batalhão de Engenharia de Combate que colocou a nova ponte hoje de manhã. As obras de recuperação de uma das cabeceiras da ponte na rua Martim Lutero, chamada pelos moradores de Parada 109, foram concluídas pelos servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Na manhã desta terça-feira, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate foi auxiliar o trabalho, como detalhou o diretor de interior. Hoje o quartel vai nos dar o apoio colocando a ponte de volta, né? E nós temos a parte da cabeceira de lá que vai ser feita depois. A gente deixou essa daqui pronta e aí vai botar a ponte para poder trabalhar do lado de lá. E em 2 dias no máximo já está liberada. Mas assim, ó, com a ponte em cima já dá a cruzada para o pedestre, né? Mas em 2 dias a gente já está liberando para os veículos leves. Neste primeiro momento, como disse ele, apenas passarão pela ponte pedestres, motocicletas e carros. Até porque os reparos precisam ser concluídos. A gente faz a ala para não ter o perigo de quando a água bater derrubar de novo, né? Então a ala protege o material que está aqui. Vai ser feito do lado de lá também para não ter o risco de novo. Deu para ver aqui que a água corre, está fraco agora, mas qualquer chuvinha ela corre forte e ela fez aquela curva ali e acaba corroendo, né? Então nós vamos fazer as alas para não ter esse problema novamente, né? Lembrando que é uma ponte provisória, né? Porque vai vir a ponte de concreto, que já foi liberado o dinheiro pela Defesa Civil, né? Nós estamos fazendo a fase da licitação, tem que fazer o projeto da ponte nova. Então vai ser feita uma ponte de concreto aqui. Essa ponte ela é provisória agora, né? A gente tentou fazer um paliativo antes para eles poderem cruzar usando canos e acabou não dando certo porque a água é muito forte aqui, né? Agora nós vamos fazer um serviço para eles poderem passar tranquilo. O caso da suposta negociação de apoio em troca de cargos entre vereadores de Cachoeira do Sul e o prefeito Sérgio Gnatti repercutiu na sessão da Câmara de ontem. Os vereadores do PMDB, Igor Noronha e Felipe Franja, citados na gravação, usaram a tribuna e apresentaram suas versões. Já Itamar Luz, do PSDB, solicitou por meio de requerimento para a mesa diretora a abertura de investigação sobre o caso. Veja só. Citados na gravação que evidenciou uma possível negociação entre vereadores e prefeito, Igor Noronha e Felipe Franja, ambos do PMDB, usaram a tribuna da Câmara Municipal durante a sessão para apresentarem suas versões. Os dois parlamentares se disseram tranquilos com relação ao caso e reafirmaram não ter qualquer envolvimento no assunto. Foi citado, não me preocupo que estou de consciência limpa. Também, eu e o nobre vereador Igor, estamos de consciência limpa, né? Não vejo problema algum que se apure esses fatos, né? Dr. Gnatti, trabalhei junto em 2008, quando ele era vereador do PMDB, né? Tudo que for de bom para a Cachoeira, pode ter certeza, para construir, para a Cachoeira crescer, independente do prefeito que estivesse lá, não vejo problema algum. Se tiver que estar abraçado, vamos ser abraçados. Não seja por isso, o nobre vereador Valdocir falou, qual é o problema de ter um CC na prefeitura, nobre vereador? Que nem o senhor fala, mas não tem. Entendeu? Não vejo problema algum. Estou de cara limpa aqui, né? Que se faça, que se investigue e toque para diante. Eu faço questão que toque para diante para ver se realmente eu esteja envolvida nessa falácia que tem aí. Tem algumas coisas que não fecham nessa busca pirotécnica em responsabilizar quem vem pautando a sua atuação e o seu trabalho pela retidão, pela probidade, pela coerência, pela honestidade. Se realmente houvesse
qualquer tipo de vinculação deste vereador com o executivo, por que justificativa nós já teríamos encaminhado, desde que aqui chegamos, quase 200 pedidos de providência, de informação e de indicação. Algo que não fecha no reino imaginário de quem imagina, por exemplo, que a sessão da tarde possa matar criança na rua. Algo não fecha. Algo não fecha. Um dos maiores críticos do aumento disfarçado do IPTU que querem fazer somos nós, vereador Azevedo. Não está fechando. Não está fechando. Em função do executivo manter nos seus quadros um secretário que só planeja, não executa nada, e nós estamos aqui reiteradamente pedindo que ele saia, é prova de que nós estamos no bolso do governo, como eu já ouvi, coisa do tipo? Também não fecha. Itamar Luz solicitou a abertura da investigação para que se esclareçam os fatos e, no uso da tribuna, reafirmou sua postura quanto à questão. Eu estou enviando um requerimento sobre o assunto da Constituição Especial essa semana, tendo em vista as notícias divulgadas nos veículos de comunicações do município de Cachoeira do Sul, bem como o conteúdo de áudios publicados, onde menciona o nome do senhor prefeito municipal e vereadores também dessa casa, envolvendo suposta negociação de cargo em comissão de troca de voto parlamentar, sobrepondo o interesse pessoal em relação ao público, vem a presença do soberano plenário na forma regimental, requerer a Constituição, comissão especial para examinar e apurar as condutas dos agentes políticos no município. Eu quero dizer para vocês, colegas, mais uma vez, que este vereador não quer ferrar com ninguém aqui, até porque nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, mas que o senhor prefeito municipal exonerou a outra envolvida. Por que ele exonerou? Por quê? O senhor fez um discurso inflamado na tribuna com relação a essa questão dessa suposta negociação de cargos e pediu que se abra uma investigação de forma oficial aqui na Câmara. O que motivou o senhor a fazer isso? Exatamente, João. Olha, eu fui procurado por várias pessoas em Cachoeira do Sul, inclusive eleitores e amigos, e que me pediram uma posição minha, inclusive do meu próprio partido, em relação a esse assunto dessa suposta troca de cargos, entre prefeitura e Câmara de Vereadores. É aquele ditado, João, quem não deve, não teme. Então, nós vamos abrir essa comissão especial aí para tratar dos assuntos. Então, os vereadores vão ter a sua posição e é uma chance, uma oportunidade para eles dizerem que estão certos, que os fatos não estão acontecendo errados. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!